apóstolo, algumas pessoas têm curiosidade de saber como de fato sucede, não é, algumas doutrinas, alguns aspectos doutrinários dentro do seu ministério. Por exemplo, algumas pessoas dizem por aí que no seu ministério a ministração da palavra é evidente, é clara. Entretanto, que o Senhor ensina que não se deve orar, porque a oração faz parte da lei. Isto é verdade, e sendo quais as razões? Pastor Adenor, muita coisa se falou de Jesus, muita coisa se falou de Paulo, muita coisa se fala de Miguel Ângelo. Imagina se seria possível uma igreja não ter como base ministerial a vida da palavra, da oração e do louvor. Nós somos uma igreja de oração, temos um ministério com uma coordenadoria de oração, que é o meu filho, o pastor Miguel Ângelo Júnior, que dirige. Às segundas-feiras se reúnem 4.500 pessoas. Todos os cultos são de oração. Mas mais do que isso, pastor Adenor, eu sou um homem de oração. Minha esposa é uma mulher de oração. Nossa família é uma família de oração. Eu não dou um passo na minha vida sem, no mínimo, ter passado, no mínimo, 2 horas de oração no meu altar em casa. Nós somos muito tementes a Deus. Então, nosso ministério é o ministério da palavra, que tem a sua força na vida de oração e, naturalmente, no louvor, na alegria dos nossos cultos ao Senhor. Tá bom. Apóstolo, e quanto ao batismo? Nós sabemos, né, que a igreja evangélica é uma igreja que batiza. E a maioria das igrejas batizam por imersão. Né? E algumas igrejas também até batizam por aspersão. O ministério do apóstolo Miguel Ângelo batiza ou não batiza? Sim. Pastor Adenor, é preciso que entendamos por que nós não batizamos. Primeiro, nós eliminamos do nosso ministério tudo aquilo que é judaizante. O que significa isto? Tudo aquilo que não é parte daqueles fundamentos, dos alicerces que o apóstolo São Paulo disse aos Coríntios. Ele diz: eu, como prudente construtor, lancei os alicerces à igreja. Agora veja como é que cada um edifica. Na realidade, nós vemos hoje algo muito estranho ocorrer na igreja de Cristo, à volta do mundo, pois eu a conheço em muitos países do mundo. A igreja que no ano 70 da era de Cristo se desvinculou da sinagoga, se desvinculou de tudo aquilo que era judaizante, hoje volta à prática daquilo que a Bíblia chama em Hebreus 6, dos princípios rudimentares, daquilo que não serve, é rudimento, são os princípios elementares da doutrina de Cristo. E Paulo diz: deixai-vos levar para o que é perfeito, não lançando de novo mão, e aí ele inclui os batismos, a aspersão. Então, nós entendemos que batismo nas águas, primeiro, não salva ninguém. Segundo lugar, quando Cristo tomou sobre si o castigo, a maldição e os pecados, e os encravou na cruz do Calvário, ele fez ou não fez isto? Fez. Ele levou ou não levou os meus pecados? Levou. Então, por que eu vou dizer a uma pessoa: não, você confessou Jesus, mas agora as águas vão tirar os pecados? Na realidade, a cruz e o sacrifício de Cristo retiraram os pecados. Eis a razão por que nós não batizamos. Agora, apóstolo, no livro de Atos, nós temos, por exemplo, lá na história da igreja primitiva, os apóstolos batizando. Por exemplo, Filipe, né, por exemplo, batizou o eunuco. Como explica isto? Claro. Nós vemos muitas coisas sendo feitas ainda com as características judaizantes. Paulo diz: olha, eu não fui chamado para batizar ninguém. Eu ainda batizei a Caio, a Cristo, mas eu não fui chamado para batizar. Eu fui chamado para pregar o Evangelho da graça de Deus. Na realidade, Cristo nunca batizou. Aliás, se nós formos ao Antigo Testamento, o irmão não vê ninguém batizar. Uma tribo dos essênios, de onde João Batista e seu primo Jesus eram oriundos, batizavam. Mas note que Jesus, quando João Batista batiza, ele diz: olha, eu vos batizo, ainda na lei, para a remissão de pecados. Mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, na realidade, o batismo de João era um batismo judaizante. Ele não eliminava definitivamente o pecado. Em Cristo, quando eu o confesso como meu Senhor,
definitivamente a minha vida velha é eliminada. Eis que tudo se faz novo, pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição. Logo, não são as águas. E ainda um adendo, quando Cristo foi batizado, no cumprimento da lei, ele não tinha pecados. Ele veio para cumprir a lei. E este batismo de Cristo simbolizava o quê? Tipificava o quê? O que o sacerdote lá atrás, no tabernáculo, fazia. O que ele fazia? Ele matava um animal, ele o lavava e ele aspergia o sangue. O batismo de Cristo foi exatamente o cordeiro, que primeiro foi lavado por João Batista, depois imolado na cruz como propiciação dos nossos pecados, e finalmente ele cumpre a lei. E Paulo deixa claro, o fim da lei é Cristo. Se eu voltar à prática do que é judaizante, olha como Paulo diz aos Gálatas. Não, antes que o senhor leia Paulo dizendo aos Gálatas, eu quero só lembrá-lo o seguinte, apóstolo, o próprio Jesus, também ensinando aos seus discípulos, ele não disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho Sim. a toda criatura, batizando Sim. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há este ensinamento da parte de Jesus para os seus apóstolos? Sim, ali estava ainda com os apóstolos que faziam tudo o que Jesus fez na carne, no cumprimento dos seus 3 anos de ministério. Quando ele morre e ressuscita, começa um novo advento. No dia de Pentecostes, ainda se faziam coisas judaizantes. E Deus levanta Paulo para levar uma mensagem aos gentios, que somos nós, não temos sangue de israelita. Logo, tudo que é judaizante fica à parte da nossa vida. A Bíblia deixa, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora entra Paulo. Posso ler? Pode ler. Olha o que disse Paulo aos Gálatas 2:21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, e aí vem os sacrifícios, jejuns, abluções, tudo aquilo que o judaísmo faz, então segue-se que Cristo morreu em vão. Significa que a morte de Cristo era desnecessária se eu voltar à prática daquilo que o judaísmo faz e daquilo que Cristo fez, para que eu não tivesse mais que fazer. Agora, uma coisa interessante, pastor Adenor, 25 anos que eu prego, 27 para 28 anos na obra de Deus, eu nunca recebi uma pessoa que me dissesse, apóstolo, eu vim aqui para o senhor cuspir na minha cara. Ou um homem que tivesse chegado ao meu gabinete e disse, apóstolo, eu vim aqui para que o senhor me circuncida o prepúcio. Ou eu vim aqui para levar 3 chapadas e 40 chicotadas, porque tudo isso Cristo passou. Verdade. Mas ele passou, pastor Adenor, para que eu não tenha mais que passar. Eu não sou contra quem batiza ou jejua, ou anda nas praias e as pessoas... Eu acho que é desnecessário à luz da Bíblia. Eu fico com a Bíblia quando ele diz que ele carregou sobre si os nossos pecados e pelas suas chagas fomos sarados. Se ele carregou para o madeiro, eu não posso dizer, eu não tenho a ousadia de dizer a uma pessoa, você tem Jesus? Tenho. Olha, mas ele não fez tudo, ele fez só 50%. Os outros 50% vamos nós fazer na igreja. Não pode, a obra foi completa. Apóstolo, e quanto ao jejum, rapidamente, o que é que o senhor acha? A igreja deve jejuar ou não? E se a sua igreja, o apóstolo, o ministério Cristo Vive, jejua? Eu volto a dizer que eu não sou contra quem jejua. Acho desnecessário. Por que se jejua tradicionalmente? Se busca poder. Eu encontro na Bíblia Sagrada que aquele que está em mim é maior do que tudo e do que todos. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha consciência do Cristo que está em mim é tão poderosa que eu descobri que no livro de Isaías, no capítulo 58, não fala em deixar de comer. Fala em rebentar as amarras da incredulidade, da impiedade, e ele não fala em deixar de comer. E quando foi contestado o nosso Senhor, disseram assim para ele, em Marcos, olha só Jesus, nós não estamos entendendo, porque os fariseus jejuam, e os teus discípulos comem. E ele disse uma coisa muito interessante, jejuam 3 vezes porque estão na lei, no judaísmo, os meus descansam e comem porque estão no meu repouso. E ele disse, haverá dias em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias eles jejuarão. Mas agora, quais foram os dias que o noivo foi tirado, que eles jejuaram? Pedro quis abandonar o ministério, voltou a pescar, tiveram medo. Tomé disse, eu não acredito em nada disso, só se colocar o dedo do lado dele. Quais foram os dias? Da morte ao dia de Pentecostes. Da paixão ao Pentecostes. São 50 dias. Nesses 50 dias eles fizeram muita coisa, judaísmo. Mas depois o noivo
Aleluia. O noivo está onde, pastor Enor? O noivo mora em nós. Logo, se eu tenho Cristo e a minha consciência é forte desta verdade, eu vou dar fome ao meu Cristo para ser forte quando ele diz que eu sou forte e mais que vencedor. Então ele disse, olha, não se põe tecido novo em vestes velhas. Não se põe vinho novo em odres velhos. Rebenta. Então, vinho novo, a graça de Deus, em odres novos. Esta consciência do Cristo em nós, a esperança da glória.